Bom dia família, bom dia povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja em mais esse dia, esse sábado feliz, esse dia feliz, né? Na presença do Senhor. Que nós possamos entender que a nossa vida é para o louvor de Deus. Como diz lá no Salmo 50, 150. Salmo 50 diz: louvai ao Senhor com harpas, né? Com pandeiros, com danças, enfim, louvai ao Senhor com a sua vida. Nós temos uma vida dada por Deus aqui nessa terra para o seu louvor. Não é para vivermos reclamando, vivermos insatisfeitos, mas que possamos entender que é para o louvor de Deus a vida que nós temos aqui nessa terra. Quando nós entendemos isso, quando o homem, o ser humano entender isso, a nossa vida será muito melhor. Em Colossenses, no capítulo 1, outra coisa que a gente precisa entender também, capítulo 1, no versículo 16, a Bíblia diz: pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele. Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá a vida ao corpo. É ele o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. O primeiro filho, Jesus Cristo, foi ressuscitado para que tenha o primeiro lugar em tudo. Não adianta nós querermos amanhecer o dia, queremos dar primeiro lugar à nossa vontade, querendo dar primeiro lugar às nossas necessidades, que Deus sabe que todos nós temos as nossas necessidades. Mas a palavra nos manda dar primeiro lugar ao Filho de Deus, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos manda louvar e engrandecer o nome do Senhor aqui nessa terra. Então, nós temos que ter essa compreensão de que nós estamos aqui não para viver para nós mesmos, mas para Ele, para o louvor dEle. Cada um de nós temos que procurar a cada dia descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Nossa família não está aqui por acaso. Nenhum membro da nossa casa está aqui por acaso. Estamos aqui porque existe um propósito de Deus na nossa vida. Estamos aqui porque existe uma história para ser contada por nós aqui nessa terra. Se você for olhar a Bíblia, a palavra de Deus, cada pessoa fez a sua história. A mulher do fluxo de sangue fez a história dela, o paralítico fez a história dele, os cegos, né, o cego Bartimeu fez a história dele, Zaqueu fez a história dele, teve que subir numa árvore para ver Jesus, Maria fez a história dela, todos tiveram a sua história. Na Bíblia Sagrada, se a gente for ler, tem inúmeras histórias, história de José, história de Davi, história de Sansão, história de Gideão, história de Moisés, história dos homens Josué, Abraão, Isaac, Jacó, todos os homens e mulheres, Esther, Débora, mulheres que fizeram a sua história aqui nessa terra. Então, como é que está a sua história? Como é que você está escrevendo a sua história? Você já olhou? Já deu uma observada em como é que está a sua história, em como é que você está escrevendo a sua história? Hoje eu amanheci o dia e Deus falava a respeito disso, de reescrever a minha história. E aí ele diz, passa também para as pessoas.
Porque tem muita gente que eu quero que elas reescrevam a sua história. Ou seja, começar do zero. Eu assisti a um vídeo na internet mostrando isso. Foi até a minha tia que mandou. A pessoa subia a escada, caía, subia mais um degrauzinho, caía, depois subia de novo, caía, subia novamente, caía. Ou seja, a vida é assim, sobe, desce. Tem dia que a gente tá mais em cima, tem dia que a gente tem que retroceder um pouco. Às vezes a gente também precisa retroceder um pouco para melhorar em algumas coisas que a gente fez de qualquer jeito, né? Então, nós não estamos aqui na Terra para fazer nada de qualquer jeito. Estamos aqui na Terra para fazer as coisas para o louvor de Deus, para agradar ao Senhor. Seja o que nós fazemos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, seja onde for, nós temos que fazer. A Bíblia diz que fazer todas as coisas não como para o homem, mas como para Deus. Então, tudo que você fizer para a sua esposa, para o seu marido, você tem que fazer não como se você estivesse fazendo para ele, mas como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, diz a Bíblia Sagrada. E aí nós iremos agradar a Deus. Não é fácil, é difícil, mas também não é impossível. Jesus agradou ao Pai até o fim. E ele estava no corpo. Jesus é Deus, mas ele estava num corpo humano aqui na Terra para mostrar, para provar que é possível. Que é possível o homem resistir à tentação, que é possível o homem de vez em quando fazer um jejum, né? Passou 40 dias lá no deserto sem comer. Isso mostrando que é possível a gente fazer jejum. É possível a gente resistir o mal, né? Várias vezes ele foi tentado. Por 3 vezes o diabo apareceu para Jesus para tentar ele, mandando ele pular lá de cima, mandando ele se prostrar, mandando ele transformar pedras em pães. Jesus só dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Então ele sempre ia ali na palavra, vencendo o maligno na palavra, né? Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu é filho de Deus, se joga daí. E a Bíblia não diz que Deus vai enviar os anjos para te guardar. Aí Jesus disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí depois o diabo disse: se prostra. Mostrou toda a riqueza do mundo, né? Com certeza ali as mulheres mais lindas, as coisas mais poderosas desse mundo, o diabo com certeza mostrou ali para Jesus. E ele disse: olha, se tu se prostrar para mim, me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui é teu. Aí foi o que Jesus disse: está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Então, não adianta. Nossa vida nessa terra é para dar culto, é para cultuar a Deus. No nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa igreja, nossa postura, nosso falar, nosso deitar, nosso levantar. Tudo é para louvor e adoração do Senhor. Está escrito e temos que obedecer o que está escrito, para que possamos ter uma vida melhor, né? E muitas vezes Deus quer dar o melhor dele para nós, mas pela nossa desobediência, por não fazer aquilo que Ele quer, deixamos de receber muita coisa que Ele tem preparado para nós. Quantas pessoas têm capacidade para ter coisas melhores do que o que tem hoje? Muito, muito, muito melhores. Uma vez eu ouvi uma pregação, nunca esqueci. Dizia assim: você era para estar muito lá na frente. Mas, no entanto, você ainda está numa posição ainda que Deus não queria que você tivesse. Mas que é a posição que você está na capacidade para estar. Né? Então, nesse vídeo de hoje vamos rever tudo isso, reler a nossa história e refazer a nossa história. Muita coisa precisa ser mudada, muitas coisas precisam ser melhoradas, muitas coisas que foram perdidas precisam ser achadas. De repente você se perdeu no meio do caminho, você perdeu sua personalidade, você perdeu o seu entendimento, você perdeu a sua família. Você não consegue mais se entrosar com a sua família como antes. Você não consegue mais ter um relacionamento familiar como você já teve antes.
E é hora de retornar. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala a respeito disso, que chegaria o tempo em que Deus enviaria, né, o profeta, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Então, quando uma família é desunida, cada um por si, há maldição ali. Há maldição ali dentro. Então, temos que tomar cuidado para ver como é que nós estamos nos comportando com os nossos. Então, é uma palavra curta, mas objetiva para nós entendermos, procurarmos melhorar um pouco mais a cada dia. Deus nos dê essa capacidade, nós podemos sim. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Que esse dia seja abençoado. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas que seja abençoado em tudo na sua vida. Que você entenda o propósito de Deus. E se ainda não entende, busque, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os dons espirituais que Deus nos deu. Os nossos dons. Cada um de nós temos dons. Você tem dons. Você não está nessa terra por acaso. Você está aqui porque você tem dom. Eu tenho dom, você tem dom. Dado por quem? Por Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele quem? Deus. São dele. Mas ele nos empresta para nós usar aqui nessa terra da melhor forma possível, para melhorar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quero agradecer desde já todos que deram atenção a esse vídeo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Te recompense por cada boa obra que você tem feito. Te dê capacidade, graça, para que você possa mais ainda melhorar, se capacitar para servir a Deus com alegria, com saúde, com proteção. Amém? Fica na graça de Deus.